Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Me chamo Miriam, sou uma iniciante na arte da saboaria e venho compartilhar com vocês as minhas produções. Dessa vez vou fazer novamente um sabonete de maracujá, só que dessa vez vai ser na forma quadrada e vou tentar fazê-lo em 3 etapas, ou seja, 3 cores para esse sabonete. Vem comigo! Para esse sabonete eu vou usar aqui metade e metade. O que seria isso? 500 gramas de cada base, a da branca e da transparente. Aí agora eu vou fazer o que? Eu vou picar ela e vou medir as gramas de cada um. Isso aqui foi o restinho da minha antiga produção. A gente guarda bem embaladinho, né? E utiliza. Sempre lembrando de tirar a tara, né, para a gente ter uma medição mais precisa. Como essa base tem um bom derretimento, a gente não precisa picar ela muito pequenininha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar as duas bases já cortadas, né? Essa aqui, como já tem 500 gramas, eu já vou passar aqui para a panela. E já vou deixar a minha outra base transparente já pesada também. As duas bases já medidas e pesadas, vou reservar a minha transparente aqui e vou começar a trabalhar na branca. Pronto, botei ela pro derretimento, pra gente, depois do derretimento, começar a trabalhar nela.
Gente, a base já acabou o derretimento dela, até porque esse forninho elétrico, ele é bem rápido. Então, só vou verificar a temperatura da minha base, ó, tá 53,9, nem tá tão quente assim. Então, eu vou colocar a minha manteiga de karité, tá? 5 gramas, eu já deixei pesado para ser mais rápido mesmo. E vou ter que esperar a fase do derretimento dela. Como é pouquinho, creio eu que vai derreter logo, né? É pouco na proporção, mas para propriedades para adicionar aqui é excelente. Então agora eu vou tampar para manter essa fonte de calor, para acabar o derretimento dessa manteiga, né? Gente, manteiga já incorporada, vou começar a trabalhar nessas 500 gramas, ou seja, 500 ml de base, né? Porque ela tá líquida. Então vou começar a trabalhar, pegar os meus bags e botar os aditivos. Nessa parte, nessa etapa, que eu vou incorporar todos os aditivos a princípio, eu não vou botar o extrato de calêndula, porque eu não quero que ela amarele uma parte das minhas camadas. Então, o que vai aqui? Lauril essência, que vai nessa parte. E já foi a manteiga. Então, vamos lá. Vai ser 20 ml de lauril. Tá, gente? Vai ser 20 ml de lauril. Como a base já tá com uma temperatura bem boa para se trabalhar, eu vou trabalhar o 25 ml de essência de maracujá azedo. Como o Beck já tem as medições, não precisa botar ali no caso. Agora, vou incorporar os aditivos na minha base e vou separar 250 ml para poder colorir. Uma parte vai ficar branca e a outra vai ficar amarelinha. Nessa parte que é a mais amarelada, ou seja, eu vou poder botar o extrato, porque o extrato de calêndula ele já traz o amarelado para a base. E como uma parte vai ser amarela, então pouco importa, vai até me ajudar na pigmentação. Vamos aqui dividir. Sempre lembrando de tirar a tara. Passou um pouquinho. Então, essa parte que é amarelinha, vai o extrato de calêndula. No caso aí, o extrato de calêndula vai 7,5 de extrato. Deixa eu tirar a tara, peraí. Sete e meio de calêndula.
Agora, eu vou pigmentar. Essa vai ser a primeira parte do nosso sabonete de maracujá, né? Eu quero que ele fique com aquela casquinha amarelinha do maracujá. Vou deixar ele um pouquinho mais amarelinho. Gente, lembrei, tem que botar outra base, né, para derreter, para poder trabalhar, para não ficar muito distante entre uma base e outra. Então essa vai para cá. E a transparente vai pro derretimento. Como esse forno, né, elétrico, ele é bom, ele derrete rápido, gente. Eu acho que eu quero deixar um pouquinho mais amarelo, porque eu quero uma casquinha mais amarelinha mesmo. Pigmento é bom que ele não migra, né, gente? Então, eu vou fazer essas etapas e ele não vai migrar. Ele não vai manchar as outras partes no caso. Agora, eu vou tentar dar uma airada nessa minha segunda etapa, vamos botar assim, né? Vamos colocar assim, na segunda cor desse sabonete de maracujá. Então, a manteiga de karité, ela dá uma amareladinha. A minha base não tá totalmente branca, mas como ela amarela menos que o extrato de calêndula, eu preferi botar 5 gramas. Poderia ter posto 10 gramas, mas como iria amarelar, eu decidi botar menos e tirar o extrato nessa etapa do sabonete. Cheiro de maracujá vai levantando, vai ficando uma delícia esse cheirinho de maracujá. Esse sabonete, gente, ele não vai ter um aspecto mais lisinho nas camadas não, tá? A gente pode incorporar aqui, porque tudo, ainda tem a outra, tudo vai se incorporar. Gente, ainda vou precisar do bol, eu vou deixar ele aqui, tá? Mas vou tirar minha base, ela já tá completamente derretida. Vou verificar a temperatura dela para estar incorporando os 10 gramas de manteiga de karité.
como é para amarelar mesmo, deixar bem amarelinha, a proposta é essa mesmo. Eu vou só verificar aqui a temperatura antes de adicionar os 10 gramas de manteiga de karité. Ok. Agora temos que aguardar ela derreter, aquele mesmo processo, aguardar ela derreter. Por mais que seja né, a gente possa pensar que as gramas é muito pouquinha, ela como é consistente, ela tem que ter o processo de derretimento. E se você mantém a manteiga de karité ou qualquer outra manteiga vegetal que você for trabalhar, rosa, mosqueta, de manga, ucuba, tucumã, macadão, qualquer, se você deixa ela dentro da geladeira, quando você for trabalhar, o ideal é tirar ela antes, tá, gente? Para não ter um choque térmico, tá? Uns 30 minutos, né? Ou se for mais precavida, como eu, tiro 1 hora antes e deixo. Sempre preservar a sua manteiga num local escuro, tá, gente? Embala ela num papel preto, se não tiver um pote escuro, alguma coisa, dentro de um recipiente hermético, para sempre poder manter as propriedades até onde vai a validade da sua manteiga. Porque lembrando, manteigas e óleos podem rançar se não for armazenado corretamente, tá? Então é isso. Eu coloquei minha base aqui para trabalhar ela e primeiro eu vou pigmentar. Como eu tenho amarelo e tenho rose gold que tem um fundo meio alaranjado, eu vou tentar deixar esse amarelo meio alaranjado, né? Como se fosse um maracujá bem madurinho, quando a gente pega e abre e tem aquele amarelo meio alaranjado. Aí o que eu decidi fazer? Eu tenho que tentar diluir essa mica no... Gente, esqueci o nome do álcool de cereais. Álcool de cereais. Ai, meu Deus, peraí, deixa eu botar aqui para não cair. Vamos pigmentar a base. Ela já até criou uma nata aqui, mas não tem problema, né? No final vai virar tudo sabão. Vai ficar um alaranjado meio perolado, né? Porque a mica é perolada. Vou colocar aqui 7 ml de extrato de calêndula. Os 20 ml de lauril. E vai ser os 25 ml de essência de maracujá.
Gente, a semente de maracujá aqui, eu só vou dar uma enfeitadinha aqui, só bem pouquinho mesmo só para dizer que é a de maracujá, tá? Porque é bom a gente substituir por semente de couza ou semente de papoula, porque elas são mais delicadas do que a semente de maracujá para nossa pele, tá? Então eu só vou botar aqui só para fazer uma graça mesmo. Como a gente deu uma airada, o que acontece? Essa base, ela tende a crescer, dobrar de tamanho. Aí, a gente tem que dar uma furada nessa camada com a outra, para ela poder penetrar. Vem costurando. Como eu quero que elas fixem bem, né? E eu espero que elas fiquem fixadas, eu tô furando bem, tá? Vou só dar uma batidinha aqui. Agora não sei se eu jogo umas sementinhas pra enfeitar. Tá, gente? Vai ser só mesmo pra enfeitar o topo. Ui! Gente, voltei aqui, já se passou algumas horas. Agora a gente vai dar um início para desenformar esse sabonete e ver como que ele tá, né? As etapas e tudo mais. O sabonete ainda, gente, tá bem molinho, porque eu não tirei de um dia pro outro, só deixei horas, né? Agora vamos ver como é que ficou o corte e por dentro desse sabonete. Essa medida de 2,5.
Ó, esse já ficou com uma aparência mais inteira, né? No caso, eu queria ele todo. Mas, para essa primeira, é a primeira vez que eu faço essa técnica com 3. Então, ficou bem bonito. Então, gente, como eu falei para vocês, o objetivo não era ficar com as camadas retinhas. Tem sim essa técnica de deixá-las todas retinhas, né? Mas no meu caso, não. Eu quis deixar uma coisa mais rústica mesmo. Então, essas duas partes ficaram mais aeradas e essa aqui mais lisa, porque eu não trabalhei nessa base, né? Eu não fiz com que ela ficasse aerada. Então, vocês podem ver que cada base ficou com um desenho diferente, né? Ou seja, cada pedaço tem a sua personalidade. E eu achei lindo, o resultado ficou lindo. E o cheiro aqui tá maravilhoso de maracujá azedo, essa essência de maracujá azedo. E a mica com o pigmento deu super certo, né? Eu misturei, deu um tom de amarelo meio alaranjado, a base eu queria mesmo amarelinha e a princípio aqui surtiu, achei os sabonetes, achei que os sabonetes ficaram uma graça, né? Como eu tinha dito, cada corte vai ser um desenho diferente, mas esse aqui não é problema. E também, como eu tinha falado, eu não coloquei muitas sementes de maracujá, porque no banho, essas primeiras levas vão embora. E pouquinhas sementes por dentro. Porque as sementes de maracujá é muito, como se diz, não é uma esfoliação mais delicada, né? Aí, como falei, vocês também podem trocar pela semente de couza ou de papoula. Se eu tivesse, eu colocaria por dentro a semente de couza de papoula e só por cima para enfeitar de maracujá. Mas como não tinha, trabalhei com o que eu tenho aqui, os materiais em mão, e botei somente um pouquinho mesmo por dentro e a graça foi mesmo por cima. Então, gente, esse corte de 2,5 cm me renderam exatamente 9 pedaços de barras, né? Que é um tamanho bom para o uso diário, no caso, no banho, né? Um tamanho bom para se ter na mão para se tomar banho, né? E assim ficou o resultado, né? Espero ter inspirado você de alguma forma que também está começando na saboaria como eu, a se, como se diz, a se aventurar, a fazer procedimentos ou técnicas que para a gente, a princípio, pode ser muito desafiadoras e gostosas ao mesmo tempo, porque depois que você vê o resultado, gente, você fica apaixonada pelo seu próprio sabão. Gente, se vocês me assistiram até aqui, de alguma forma eu inspirei vocês a fazer sabonete ou as suas produções, ou somente me assistir, tente me acompanhar aqui no canal do YouTube ou me seguir lá no Instagram, @apaixonadas-por-sabão, tá? Curte, comenta e compartilhe. O sabonete vai para o tempo de cura, tá? E quando tiver tudo pronto, eu mostro ele lá embalado lá no Instagram. Beijos, fique com Deus.